Fala galera, fala youtubers. Galera, aconteceu uma coisa engraçada pra caramba aqui que eu tava gravando um conteúdo pra vocês aqui pro YouTube. Eu não sei que confusão que eu arrumei, que eu liguei uma porrada de Bluetooth aqui e aquela coisa toda. E tava conversando aqui há mais de 10 minutos com vocês já e não tava gravando nada. Agora eu tô até conferindo aqui pra ver se tá gravando. Que eu tô com a câmera traseira do celular aí, tá aqui no meu tripé aqui na minha improvisação, e eu achando que tava gravando, tá gravando, mas enfim, faz parte. O tema aqui do vídeo de hoje, é até bom que deu tempo até de raciocinar melhor sobre o tema, né, que eu tava aqui super no modo improviso total, ainda tô, mas bora lá. Cara, o negócio é o seguinte, você sabe que o canal aqui traz atividade física, traz bike, corrida, aventura, mas também traz prazer, gela. Bem recentemente eu comecei a gravar conteúdo e peguei gosto de fazer isso. Comecei, apesar de consumir mais conteúdos aqui no YouTube, eu comecei lá no Instagram. E fiz alguma coisa no TikTok também, mas eu dei um tempo porque eu não tô conseguindo, não consigo conciliar tudo por causa da minha rotina, família, trabalho e essa coisa toda aí, que todo mundo sabe como é que funciona. Mas então, aqui falando aqui especificamente aqui sobre o YouTube, eu gosto muito do YouTube, eu consumo muito conteúdo aqui, até mais do que em outras mídias, né? Eu consumo muito aqui porque eu gosto desse conteúdo mais denso, né? Por exemplo, os caras que eu acompanho lá, que fala de esporte, bike, vida, que é meio que tudo é uma coisa só, né? No final das contas, tudo é uma coisa só. Eu gosto porque eu sinto que eles têm mais liberdade, né? Por mais que vem cá, edita, prepara o vídeo todo bonitinho, que não é meu caso, que eu tô aqui no super. Mas enfim, sobre essa questão de criação de conteúdos, eu gosto muito pra mim, eu vejo essa janela aqui no YouTube, sim, dessa questão de, principalmente pra gente que tá começando, gente que não tem assim todo o conhecimento, todo o preparo, isso é para quem, né? A gente tem assim o acesso ao conhecimento a gente tem, porque a gente tem os vídeos, tem a internet para auxiliar, aquela coisa toda. Mas a gente tá começando, então a gente tem mais aqui no YouTube, eu acho que a gente tem um pouco mais de liberdade no padrão do que você quer fazer aqui. Eu vejo assim, dessa forma. Então, tô até vendo aqui um conteúdo, tava assistindo um conteúdo aqui em inglês, que me ajuda também, não é porque nem galera, eu sou fluente em inglês, não, nem nada não, mas me dedico também, né? Alguma parte do meu dia ali, do dia a dia, eu me dedico ao inglês. Porque é importante, todo mundo sabe que é importante, então eu me dedico também. Tô vendo um conteúdo aqui do Kelvin Kolbe, aqui no YouTube mesmo. Eu até aconselho que vocês dêem uma olhada lá. É um conteúdo todo em inglês, mas tem essa opção, você coloca uma legenda, uma tradução automática. Eu tô forçando um pouco, coloquei aqui em inglês, porque eu já faço isso há algum tempo. Eu coloco o áudio em inglês, aí se eu fico com muita dúvida, eu não consigo assimilar bem a ideia, eu vou lá, coloco a legenda e reassisto de novo, uma segunda vez, né? É tipo um estudo mesmo. Mas eu gostei bastante do assistir o segundo vídeo que eu tô assistindo dele aqui. Pelo que eu pude entender, não assisti nem o vídeo todo, tô aqui no minuto 10. Mas ele fala sobre essa questão que é uma coisa que eu já tô pesquisando, que é sobre a criação do espaço. Eu sei que tem muito conteúdo em português sobre isso. Eu acho que tem, eu sei que tem sobre criar espaço para criação de conteúdo, né? Tipo assim, seu mini estúdio, vamos dizer assim, né? Mas como eu tô nessa lâmpada do inglês, eu já aproveito para fazer as duas coisas em uma só. Mas eu vejo muito conteúdo em português também, a maioria, viu, galera, na verdade. Então, olha aqui, vocês podem ver aqui, ó, essa bagunça aqui, ó. Dá uma pegada aqui pra vocês verem essa bagunça aqui, ó. O camarada até isso aí, ó. O Kevin Kolbe. E vocês podem ver, né? Tô tentando aqui ajeitar meu cantinho. Trouxe uma luz pra cá hoje aqui pra ver se eu consigo gravar mais agora à noite, porque só a luz da lâmpada não é suficiente. Mas
no foco, de fazer, porque eu acho que é uma coisa que você tem que se dar esse direito de fazer coisas que talvez lá no futuro você vai falar, nossa, eu comecei assim e tal, mas você tem que se dar esse direito de fazer coisas que daqui a pouco você vai achar que é, nossa, fazia isso e achar graça e tal. Eu até fiz uma colinha aqui, ó, nossa, tava tudo lá no primeiro vídeo, tão bonitinho. Fiz uma colinha aqui pra mim não me perder na linha do tempo. Então, falando aqui sobre espaço de produção e gravação. É o que eu tô fazendo. Meu conteúdo é mais lá fora mesmo, em natureza, corrida, essa coisa toda, mas, então, por exemplo, nós pegamos uma época de chuva agora, e eu tô com muita aquela ânsia, aquela vontade de quem tá começando a fazer uma coisa nova, super empolgado, e então eu tô montando meu cantinho aqui, para mim fazer as gravações aqui pro YouTube, pro Insta também, porque muito além do que a gente pensa, o assunto de corrida não fica só lá fora, né? Não é só na corrida, o assunto da bike não é só na bike, você traz o equipamento, se mostra, se explica uma coisa, às vezes a gente que já tem um pouco de experiência a mais em alguma coisa, seja lá que tipo de coisa que for, e seja falando para quem tem interesse em produzir, seja qualquer tipo de conteúdo que seja, se você já tem um tempo, já tem uma experiência, já pesquisou, já dedicou algum tempo para aprender determinado tipo de coisa, ou então seja é sua profissão, por exemplo, vamos dar meu exemplo, eu sou vendedor, trabalho com vendas, então eu posso trazer para vocês um bom conteúdo sobre vendas, sobre atendimento, eu tenho conhecimento para falar sobre isso, apesar de que eu acredito que futuramente eu traga um pouco disso também, para o canal, porque na minha visão aqui da concepção, falando um pouco sobre essa concepção do canal em si, desse conteúdo que eu estou trazendo, que eu estou criando, né? Aprendendo a criar, aliás, aprendendo a criar e trazendo aqui para vocês nas redes sociais, tem muito sobre isso também. Então, eu estou aprendendo e estou trazendo, estou agregando conhecimento, trazendo para vocês. Estou somando aqui com a minha comunidade, o pessoal da minha cidade também. Acredito que sim, porque, galera, tudo que você produz tem valor. Então, naturalmente, se você é um cara, um artesão, um artista, um músico, um trabalhador, um pedreiro, você tem sua mão, presta mão de obra de qualquer tipo que seja, então tudo tem valor. Então, se você está aqui se dispondo a seu tempo a gravar conteúdo, a editar o conteúdo, né, seja qual for, não importa qual tipo de conteúdo que seja, isso tem seu valor e o tempo prova isso, né? A gente vê em questão de produção de conteúdo e redes sociais é isso. Às vezes você começa a fazer, você faz muita coisa que depois você olha e ri, acha graça, né? Lá no começo todo mundo é assim, mas o importante é você manter essa constância. É vir e testar e fazer e insistir, aprender ao mesmo tempo que faz. Eu estava conversando esses dias, não me lembro com quem, falando sobre isso, que a gente acha que a gente tem que estar 100% preparado para alguma coisa para depois você iniciar aquela coisa. E eu não tenho já essa visão, já tive essa visão no passado, mas hoje não. Hoje eu tenho uma visão bem diferente, que é você pode sim aprender ao mesmo tempo que você faz. É óbvio que eu tô falando aqui tô falando aqui sobre um canal no YouTube, sobre redes sociais, Instagram, TikTok. E tô falando sobre isso, viu, galera? Pelo amor de Deus. Não me vai inventar de tentar colocar o rosto de alguém no lugar sem saber o que você tá fazendo. Se você mata o cara de dor, então não me vai botar a vida de ninguém em risco, nem a sua própria vida. Pelo amor de Deus, não é sobre isso que eu tô falando, não. Não me vai intoxicar alguém ou fazer alguma loucura e uma barbaridade, botar fogo na casa. Não, não é sobre isso. A ideia não é essa. Mas sobre a criação de conteúdo, você tem sobre essa coisa da câmera, sobre essa coisa, eu não sei falar com a câmera, não me dou bem com a câmera, tenho vergonha do jeito que eu apareço e essas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem na criação de conteúdo de redes sociais, você tem que se dar o direito a fazer essas coisas, por mais que você ache que fiquei meio bobão,
parece meio bobão. Que nada, cara. É tipo assim, tem que meter a cara mesmo, sabe? A verdade é essa, você tem que meter a cara, você tem que vir testar, fazer, aprender ao mesmo tempo que faz, porque senão você acaba não fazendo nunca. Então é pior. É pior você nunca dar um estado. Às vezes você tá mó interessado em trazer um assunto aqui, né, pra primeiro aí pros seus amigos, pra sua comunidade. Então é meio que isso, eu faço assim. Esse conteúdo, por exemplo, eu sei que acredito eu, né, que eu não sei direito como é que funcionam os mecanismos de busca e tal pesquisa, mas eu coloco sempre a minha cidade aqui, que é Poté, Minas Gerais, aqui no Brasil. Então eu acredito que a galera daqui vê e eu tô recebendo um bom feedback do pessoal, das pessoas que me conhecem e tal, o pessoal fala, às vezes dá uma dica, você poderia gravar sobre isso, sobre aquilo. Cara, eu fico feliz pra caramba. Porque, tipo, eu tô vendo que as pessoas estão assistindo, estão se interessando. E eu tô vendo que devagarzinho, apesar de ser bem no início mesmo, e eu não tá colocando nada de tráfego pago, nem nada nesse sentido, eu vejo que tá surtindo um resultado bacana. E eu fico muito feliz sobre isso, galera. Muito feliz mesmo com isso, porque eu sei que a gente não pode ter expectativa expectativa lá em cima. Você não pode ter essa expectativa assim tão exagerada, mas a gente tem que saber reconhecer que quando as coisas começam a fluir, né? E eu acredito que eu vejo muito isso, que as coisas estão começando a fluir. E principalmente, eu tô feliz em estar fazendo isso. Não estou forçando a barra. Não é uma coisa que, sabe? Não é que eu já vi muito sobre. Antes de começar a gravar, eu já vi muito sobre isso. Que as pessoas meio que bolam essas estratégias aí. Tá? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Bola essas estratégias aí. Coloca uma série de regras que você tem que fazer tantos dias na semana. Que você tem que manter. Cara, tipo assim, aqui é vida real, cara. Eu não vou mentir pra vocês e dizer que eu tenho lá tudo organizadinho, que todos os dias da semana, tudo que eu tenho que gravar e aquela coisa toda. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim e talvez no futuro eu seja bem mais organizado com isso. Mas agora, no presente, eu estou experimentando fazer as coisas, entendeu? É, então, se eu penso num tema legal e tal, tipo, meio que a cabeça fica ali, né? Meio que fica fervendo. Eu vou gravar um vídeo, gravar um vídeo. Mas nem sempre se tem o tempo pra vir e produzir, editar, né? E deixar bonitinho, colocar aquela capa, aquele negócio todo e trazer pra rede social. Que tem que ter um pouco de capricho também, né, galera? Não pode ser um trem largar de qualquer jeito. Igual hoje mesmo, eu tava doido para falar sobre esse tema aqui, um pouquinho do inglês, do aprendizado do inglês, um pouquinho sobre a criação de conteúdo, um pouquinho sobre o YouTube e como é que tá sendo minha experiência aqui com o YouTube e sobre minha visão do que eu quero fazer pela frente aqui no YouTube. E lá no Insta também, no Insta não falei muito, mas é porque o Insta é um formato um pouco diferente. Mas hoje a ideia é mais sobre o YouTube mesmo. E meio que peguei também um pouco nessa questão de desenvolvimento pessoal, de aprender uma nova língua, de conversar mesmo, sabe? Conversar com vocês mesmo. E fazer esses vídeos nos formatos mais longos, que você tem mais liberdade. Então, por exemplo, esse vídeo aqui mesmo, ele vai ter, logicamente, alguma edição, mas o roteiro é esse aqui. Né? É um bate-papo, é uma ideia que eu tô trocando com vocês aqui. E eu pretendo fazer muito assim, nesse formato. Pra meio que, não vou ficar brigando aí, né, com algoritmo e essa loucura, insanidade que muita gente fica. E pegar com Deus e vamos trabalhar. É isso aí, eu tenho aqui minha rotina, tenho meu trabalho, tenho minha família, mas agora eu tenho vocês também. Fica com Deus todo mundo. Fui! Valeu, YouTubers!